Profcast. Bom dia, eu sou o professor Bruno Flávio Montra Fagundes, doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou docente do Prof. História e também coordenador do Prof. História na Universidade Estadual do Paraná, onde eu leciono a disciplina de História do Ensino de História e outras disciplinas optativas próximas à área do patrimônio. Hoje nós estamos aqui começando uma série de 15 podcasts chamados Profcasts, patrocinados, promovidos pelo Prof. História Nacional. E serão 15 podcasts gravados por professores do Prof. História. Professores do Prof. História que são discentes do Prof. História e mediados por um professor docente do Prof. História. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor da rede básica do estado do Paraná, professor Felipe Estevan Jacques, e a professora da rede básica do estado de Santa Catarina, Márcia Luzia Sartor Prever. Bem, bom dia a todos, então, a todos, ouvintes, professor Felipe, professora Márcia. Este é um projeto de entrevistas, né? E nós queremos hoje falar com vocês sobre o que é ser professor da rede básica em tempos de pandemia. Tá? Nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a experiência de ensinar história nesse momento tão particular da nossa história. Nosso objetivo é ouvir de vocês como vocês estão lidando com essas atividades remotas, né? Como vocês estão lidando, o que vocês têm ouvido falar de seus colegas, de pais, de reação de alunos, como estão as políticas instituídas em seus estados ou seus municípios para assegurar o bom andamento dessas atividades, as pressões que eventualmente, certamente vocês estão enfrentando, a relação com alunos e alunas, como todos estão lidando com essa modalidade do ensino remoto, nas condições que elas estão acontecendo. Antes de começar propriamente a entrevista, eu gostaria de agradecer bastante a disponibilidade do Felipe e da Márcia para nos receber nessa gravação em meu nome, em nome do Prof. História Nacional, em nome da Comissão Acadêmica Nacional. E, por isso, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Márcia. Bem, a primeira questão que eu gostaria que vocês me dissessem era uma apresentação básica de vocês mesmos, né? Quer dizer, onde vocês moram, há quanto tempo estão na rede básica, onde vocês dão aula. Uma apresentação breve de vocês, por favor, Felipe, por favor, Márcia. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou a Márcia, sou da cidade de Orleans, sul de Santa Catarina. Há 10 anos estou na rede básica aqui do estado. Também trabalho na rede particular de ensino, mas a minha grande experiência foi praticamente na educação básica, na educação pública, onde trabalho com todas as séries do Fundamental 2 e ensino médio. Trabalhei durante algum tempo como professora ACT, como nós chamamos aqui no nosso estado, admitida em caráter temporário, até conseguir a minha efetivação e desde 2014, como professora efetiva, venho trabalhando numa escola aqui próximo da minha residência e me deslocando também ao município vizinho, onde, como eu disse, né, também trabalho na rede particular. E eu estou bem feliz por estar participando desse projeto, já gostaria de deixar registrado aqui.
O Prof. História, ele, desde o início, quando eu comecei lá em 2018, ele foi para mim, continua sendo, uma experiência muito rica em aprendizados, em contatos, em possibilidades que ele já vem se apresentando na minha vida profissional. E fazer parte de mais esse projeto, então, organizado pelo Prof. História, é um grande prazer. E desejamos que essas nossas experiências que estarão aqui disponibilizadas, elas possam ser não só informações de como a gente está vivendo neste momento, mas que elas possam ser trocas, né? Possam ser encaradas como trocas entre professores que têm, né, uma grande bagagem, uma grande estrada dentro dessa linha da educação, principalmente da educação básica, né, da educação pública. Já ressalto aqui o grande valor e a grande importância da educação pública e sou uma grande defensora da rede pública e de ensino. Eu sou o professor Felipe, eu trabalho aqui em Cianorte, é uma cidade do interior do Paraná, tem por volta de uns 80 mil habitantes. Na verdade, eu trabalho em duas cidades. Aqui, eu trabalho num colégio técnico, e em Terra Boa, que é onde fica o meu padrão, que também é uma escola pública. Trabalho desde 2008 na rede básica, né, como a professora Márcia, aqui nós chamamos o regime PSS, que é o regime do Processo Seletivo Simplificado, que é o professor substituto. E aí fiz uma especialização em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, em História e Filosofia da Ciência. Logo em seguida eu voltei para cá, fiquei um tempo procurando emprego, não conseguia, mas assim, fazendo entrevistas, né, em escolas particulares. Trabalhei numa escola particular aqui durante um período também, e aí eu fui convocado no concurso de 2012 para trabalhar para o Estado. E aí trabalhei ali por volta de um ano e meio, e em seguida eu fui chamado para trabalhar no núcleo de educação daqui. Então tive uma experiência muito grande na parte também da questão burocrática, né, de como funciona a educação pública, digamos, nos bastidores, né, de como o Estado se organiza, a questão logística, a questão material, a questão estrutural e mesmo a questão pedagógica, que era onde eu trabalhava dentro do núcleo, né, na equipe de ensino. E a partir de então, fiquei ali 6 anos, e aí esse ano eu ingressei no Prof. História ali de Campo Mourão, da Unespar. E como a Márcia disse, é uma experiência extremamente enriquecedora, né? Ela é muito gratificante porque são áreas ali dentro da história que desde a graduação nós não víamos discutir, né? Falar sobre o ensino de história, né? A história do ensino de história é algo, acho que ainda muito incipiente, ela é algo ainda bastante novo para os professores de história da rede pública, né? Então eu acredito assim que é uma experiência que a gente espera que o ouvinte, né, que as pessoas que vão nos escutar, elas possam ter o interesse também de ingressar no programa e também de perceber que as angústias, né, e os anseios, elas podem ser compartilhadas, né? Como a Márcia falou, a gente está aqui para somar e para contribuir com esse período tão peculiar que nós estamos vivendo. Felipe e Márcia, há quanto tempo vocês estão trabalhando no remoto, na escola de vocês? Assim que começou a pandemia, vocês já entraram no trabalho remoto? Quer dizer, desde o princípio, desde o início, ou vocês têm diferenças com relação a isso? Aqui em Santa Catarina, quando foi decretado o fechamento das escolas, foi lá em março, dia 19 de março. Mas uns dias antes, dia 17, na verdade as escolas já não estavam mais tendo alunos, então a gente costuma dizer aqui que dia 17 nós já havíamos parado com as atividades. Então desde março até agora nós estamos nesse trabalho remoto, com aulas online, atividades encaminhadas de forma impressa, enfim, uma situação diferente que eu acredito que em cada estado tem uma realidade, mas a gente aqui já faz algum tempo que estamos nessa situação. Aqui no Paraná também não foi muito diferente a data não, Márcia. Também paramos, se eu não me engano, oficialmente foi dia 20 de março.
Porém, já nos dias 16, 17, nós já tivemos ali uma parada, os alunos começaram a parar de ir por conta própria, digamos assim, né? Por orientação dos pais, por verem as notícias na televisão, né? Que a coisa estava tomando uma forma assim de fora de controle mesmo, de caráter pandêmico. E aí eu lembro que foi bem engraçado, porque eu lembro muito do dia, porque no dia 20 eu ia renovar minha carteira. E aí no dia que foi para renovar a carteira, chegou o decreto que eu não poderia ir lá. Então eu tô desde também dia 20 de março com a carteira vencida, andando aí, né? Uhum. Agora, me diz uma coisa, Felipe, me diz uma coisa, Márcia. Vocês que trabalham além da cidade onde vocês habitam, onde vocês residem, vocês trabalham em cidades próximas. Quer dizer, com toda essa economia, deve haver é claro, tem uma economia de deslocamentos que vocês fazem, não só dentro da cidade, mas também se deslocando de um município a outro. Mesmo com essa economia, vocês têm achado o remoto mais cansativo mesmo, mais exaustivo? Vocês, e eu já encaminho uma segunda pergunta, né? Vocês, que me parece a Márcia já disse, além das aulas, quais mais, algumas outras atividades mais vocês estão trabalhando nela, como reuniões, conselhos de classe, coisas nesse sentido? Então, até a adaptação, né, porque foi todo um processo muito rápido de adaptação, né, das aulas. Foi uma nova realidade imposta, assim, em questão de uma semana, no máximo 2. Pelo menos aqui no estado foi assim. Em Santa Catarina foi assim. A gente ficou 2 semanas parados mesmo, mas após a 3ª semana, a gente começou a receber informações e um processo de formação de como seriam as aulas, de como seriam essas aulas remotas, qual a plataforma nós iríamos utilizar e como utilizar essa plataforma. Então, nós ficamos 2 semanas parados e 2 semanas fazendo essa formação. São recursos que a gente sabe que já existem há algum tempo aí, mas, infelizmente, por conta de todo um trabalho que não é fácil, que a gente já sabe, né? O nosso trabalho enquanto professor, se deslocando, muitas vezes de um lugar para outro, a gente muitas vezes acaba deixando um pouco de lado esses recursos tecnológicos, né? Por exemplo, aqui nós utilizamos a plataforma do Google Classroom, com o Meet também, para as nossas aulas online, mas assim, até que a gente conseguisse fazer isso tudo funcionar e até que a gente conseguisse realmente, né, ajudar os alunos a fazer esse movimento conosco, nossa, foi extremamente cansativo. Essa adaptação foi muito estressante. Eu diria até mesmo desgastante, né, Márcia? Muito, muito desgastante. E tudo novo para a gente, uma situação nova para a gente, para a escola, para os alunos, para as famílias, enfim. Aquelas 2 semanas em que logo em que a gente começou, depois desses treinamentos, foi assim traumático para mim. Eu achava que estava fazendo as coisas certas e os alunos não recebiam. Nossa. Mas aí tem a realidade da escola particular em que trabalho, onde a plataforma é uma outra. Então a gente teve que aprender a usar um outro recurso, um outro sistema. Então, assim, foi cansativo, desgastante, estressante. Não que agora esteja. Agora a gente pode dizer, falo por mim, que agora amenizou um pouco, sabe? Mas estar muito tempo diante da tela de um computador, para mim, de maneira especial, é muito desgastante, é muito cansativo. Mas por conta agora da experiência que a gente já adquiriu um pouco, né, depois de meses e meses, talvez tenha ficado um pouquinho mais fácil. Um pouquinho. Eu acho, né, Márcia, que o desafio agora, desse último momento que a gente está tendo, eu não sei como é que é dividido aí, se é por semestre, se é por bimestre. Aqui nós mudamos para trimestre, né? Aqui o governo ele colocou agora, todas as escolas a partir desse ano são trimestrais. E eu diria que o desafio é outro agora, é diferente daquele que a gente enfrentou no começo do ano. Agora a gente não está mais nesse período de adaptação, a gente está num período de tentativa de fazer esse aluno participar, de resgate, de correr atrás.
de fazer ele se engajar, né? Porque aqui a gente também está utilizando no Paraná, utilizando o Google Classroom e o Meet, principalmente como ferramentas de interação. Só que quando, por exemplo, eu acabei de sair de uma aula, né, antes de vir gravar aqui, tinha cerca por volta ali de 20 alunos, e de duas turmas, né, que deveria ter pelo menos ali uns 45, 50 participantes, nós tínhamos 20. E eles mantêm o tempo todo a câmera desligada, eles não falam, você pergunta. Então, às vezes, você tem a sensação ali de isolamento, de abandono, sabe? Que você está dando aula para a parede. Não sei se você Sim. tem essa sensação também. Sim, no começo era muito estranho, né? Falar Uhum. para a tela do computador, realmente, a sensação de estar sozinha falando. Nossa, muito parecido com a realidade daqui, em que os alunos também têm essa resistência, né, de se mostrarem. Eu não sei se a realidade virtual ela impõe isso a eles, porque em sala de aula eu digo, nossa, vocês são tão extrovertidos em sala de aula, tão Fala um pouco, né? falantes. Aí, de repente, aqui vocês não querem se mostrar, fala, olha aqui, eu tô me mostrando para vocês. Estão Vamos conhecendo minha lá. casa, né? Meu quarto. Uhum. Eles conhecem todos os cômodos aqui de casa, porque o meu filho veio para casa na pandemia, ele mora em Florianópolis, na UDESC, inclusive, estuda também, né? Ingressou o mestrado lá também. Então, assim, ele se ocupou lá da minha sala de estudos e eu venho na sala, venho no quarto, num lugar onde não tenha muito barulho, então os alunos, eles estão conhecendo tudo aqui. Cozinha, a minha sala. Fica caçando o sinal, né? É muito engraçado também, né? Porque realmente é uma coisa que a gente nunca esperou vivenciar enquanto professores, né? E aí o professor Bruno tinha falado do desgaste, né? Porque, por exemplo, eu me deslocava muito no começo do ano, né? Porque eu ia para Terra Boa, eu dava aula, por exemplo, de manhã aqui em Cianorte e à tarde eu ia para Terra Boa. E às vezes a aula aqui acabava meio-dia e eu deslocava para Terra Boa quando a aula começava 5 para 1. Então mal dava tempo de comer. E aí às vezes eu me deslocava da escola direto para Campo Mourão para fazer as aulas do Prof. História. Mas era um desgaste diferente. E como a Márcia estava falando, é uma forma nova da gente encarar a nossa rotina também. Porque, apesar de não ter o desgaste do carro, o desgaste físico, a gente tem o desgaste mental, o desgaste do equipamento que a gente está utilizando, né? Porque a gente está utilizando instrumentos próprios aqui, não tem nada fornecido pelo governo, né? O governo em nenhum aspecto ele ofereceu subsídio material. A única coisa que ele ofereceu aí, não sei se ofereceu aí também, Márcia, foi a questão do VoIP, do sistema de 4G, para os alunos poderem acessar sem pagar a internet, que também aqui não funciona muito bem. Não, aqui os alunos não receberam essa ajuda, sabe? Realmente, a gente utiliza o nosso computador, o nosso celular, então, quando os alunos não conseguem utilizar a plataforma, eles mandam pelo WhatsApp, então tu tem que estar muito em cima para poder atender o máximo possível dos alunos que estão interessados, que estão afim de querer continuar estudando mesmo assim, né? Dentro dessas condições. Então, olha o celular, o aluno mandou um trabalho por ali, anota no caderno, enfim. Mas aqui a gente tem também, como o governo não auxilia nesse aspecto, né? A gente tem a questão das impressões, então, dos trabalhos impressos. Então, é algo a mais que a gente tem que preparar. Porque uma aula que você prepara numa postagem, para postá-la no Classroom para um aluno que vai acessar a plataforma, precisa ser diferente para o aluno que não tem acesso à internet, ou que tem uma internet muito limitada, muito ruim. Então, sim, são duas aulas diferenciadas que a gente precisa preparar, para o aluno com acesso à internet e para o aluno sem acesso. Então, é um trabalho a mais que a gente tem que fazer. Aí você tem que ir na escola, a cada 15 dias, pegar esses trabalhos, corrigir, lançar notas. Então, assim, as pessoas costumam falar, os professores vão voltar a trabalhar? Nossa, a gente não parou, nós não paramos de trabalhar. Muito pelo contrário, a gente trabalhando muito mais, inclusive, né? E adaptar essa rotina dentro da nossa casa é algo também que foi muito, muito difícil, porque tu tá dentro de casa, então tu acha que... Não sei, tá mais tranquilo, mas assim, é o teu trabalho, né?
Então, criar uma rotina de trabalho que para mim foi, nossa, eu acredito que para a grande maioria nunca existiu, porque eu nunca trabalhei de casa, quer dizer, a gente trabalhava preparando as aulas, naquelas outras funções, mas dar a tua aula de dentro da tua casa e criar uma rotina para isso também foi algo desafiador, né? Muito desafiador. Márcio e Felipe, deixa eu perguntar a vocês já me adiantaram o que eu queria perguntar sobre a reação dos alunos, alunas, e eu queria falar para vocês agora acerca da relação dos pais, tá? Quer dizer, e também se houve alguma cobrança a mais, assim, muito específica, alguma coisa curiosa que vocês têm ouvido, que vocês viveram nesse contexto, assim, como tem sido a reação dos pais, alguma cobrança a mais ou algum tipo de solidariedade com vocês, problemas ligados à falta de equipamento, à falta de sinal, isso tem pressionado vocês muito física e psicologicamente, digamos? Como que tem sido isso? Por favor, Márcia, por favor, Felipe. Então, de maneira geral, o que eu tenho percebido durante esses meses é realmente uma certa solidariedade, pelo menos aqui na nossa região, em relação ao nosso trabalho sendo conduzido dessa forma, né? Os pais se preocupam, muitas vezes eles nos mandam mensagens também para saber se o filho está participando, para saber se está tudo em dia. Eu tenho percebido isso, sabe? Agora nós fechamos o semestre aqui. Conforme havia falado o Felipe, a gente tem aqui desde o ano passado, o governo implantou, né, o Estado implantou aqui no nosso sistema de educação o trimestre. Mas em decorrência da pandemia, a gente acabou dividindo esse ano aqui, foi definido assim, em semestre. Então, o semestre desse ano encerrou há 2 semanas atrás. Então, a gente fechou lá as notas do sistema e os alunos que tiveram a média, né, isso já tá lançado lá no sistema eles têm a liberação para visualizar, enquanto que numa tentativa de trazer esses alunos que não alcançaram média ou que não participaram ou que estão com dificuldade, de trazer esses alunos de volta, acolher esses alunos, a gente pediu para que os pais, a direção pediu, né, para que os pais fossem até a escola no horário todo organizado para que não houvesse, né, acúmulo, aglomeração, um trabalho também muito difícil a direção tem passado nesse sentido, eu observo aqui. E esses pais estão indo à escola, então, buscar ver como está o andamento dos filhos e saber o porquê, né, o que está acontecendo. E o que a gente observa nas reuniões que a gente tem com a direção das escolas é que a maioria dos pais está preocupado com os filhos e querendo que a gente realmente acolha, né, esses filhos que não estão conseguindo ou que, de alguma forma, não estão se adaptando também a esse sistema a essa nova forma de aprender, de socializar, né? De maneira geral, eu tenho observado isso, tanto na rede pública quanto na rede particular. A escola da rede particular em que trabalho é num município bem pequeno, como eu disse, aqui do lado, o município de Uruçanga. Então, assim, não sei, porque a gente ouve, né, a pressão da rede particular, da volta às aulas presenciais, tudo isso. Tem isso na rede particular, a gente observou por parte de alguns pais, mas a grande maioria nos apoia. A grande maioria manda mensagens dizendo que, nossa, parabéns, eu vejo meu filho fazendo as atividades, e isso, assim, dá um alento pra gente, sabe? Porque a gente eu sempre digo, eu estou dando a mesma aula como se eu estivesse em sala de aula, assim, para mim, eu estou no meu processo, agora mais adaptada, né? Mas a gente não sabe qual é a realidade do outro lado da tela que o aluno está vivenciando, né? Quais as condições, se ele está realmente presente, né? Enfim, mas eu penso que, de maneira geral, tanto pais... E eu posso até dizer aqui, não sei se eu estou sendo muito otimista, não sei. Mas eu vejo, inclusive, que algumas parcelas da sociedade também está começando a perceber o quanto
a escola faz falta, né? E eu espero que isso, dentro dessa pandemia e de toda a tristeza, né, de tudo aquilo que a gente vivenciou e está vivenciando ainda, eu espero que de uma forma positiva, toda essa situação que a gente está vivendo possa fazer com que haja realmente um olhar para a escola no sentido de que ela é realmente um espaço importante, né? Um espaço não só de aprendizado, claro, que é por excelência um espaço para aprendizado de todas as formas, né? De aprendizado científico, de aprendizado para a vida. Os alunos nos dizem, professora, que saudade da gente se encontrar, que saudade das horas do recreio, que saudade da hora da educação física, sabe? Então, esperamos que, né, nas condições em que a educação esteve, continua estando, né, no nosso país, a gente espera que possa haver essa mudança positiva nesse sentido, porque os pais percebem o quanto a escola faz falta, né? Não só porque o aluno vai para lá e ocupa um período do seu dia, mas olha a falta que está fazendo o aluno ir, aprender, socializar, e os pais percebendo isso, um aluno muitas vezes depressivo em casa, porque a gente já teve esses casos, tá? De alunos com depressão, alunos com uma série de outros problemas relacionados a esse isolamento, né? E complementando o que a Márcia falou, aqui também basicamente a mesma coisa, Márcia. A questão dos pais tem casos bem engraçados assim, porque o filho também, a gente acha que ele engana só o professor, mas ele engana o pai em casa também. Então teve filho, por exemplo, que fez o pai comprar um celular novo e não usou para fazer as atividades. Tem filho lá que fala que está fazendo e mostra o pai, pai, estou fazendo. Aí é chamado lá pela direção e pela pedagoga e mostra que não está fazendo nada. Aí o pai já repreende ali, já fala que vai dar um jeito naquele aluno. Então a gente tem algumas relações que são muito parecidas com a própria dinâmica que a gente tinha em sala de aula. E aí a gente tem alguns casos de alguns alunos que, como a Márcia falou, manda mensagem pra gente falando que tá com saudade das nossas aulas. Aluno que vem, tem um aluno que mandou áudio para mim perguntando coisas assim, não só do conteúdo, mas coisas assim da vida mesmo, que ele queria saber, que ele queria entender por que funcionava. E aí, e aquilo que a Márcia falou, a questão da rotina, eu acho que a gente perdeu muito, sabe? E isso que eu acho um tanto quanto perigoso nessa nova, digamos, nova realidade, né? O novo normal, como estão utilizando, que de normal não tem nada, que é justamente a suposição de que o professor e as pessoas de maneira geral que estão em home office estão disponíveis 24 horas por dia na frente de um computador. Então, assim, o tempo que eu tinha ali para me dedicar à leitura, me dedicar aos estudos do mestrado, acabam se misturando com o tempo que eu tenho em sala de aula, porque quando eu às vezes estou lá lendo um texto, estou lá pesquisando um artigo, chega uma mensagem de um aluno, chega uma mensagem de um pai querendo saber como que dá a nota desse aluno, chega ali um áudio da direção, chega ali uma mensagem do chefe do núcleo, né? Chega ali uma série de informações que você, quando se vê no final do dia, você está tão atribulado com aquilo que você não conseguiu fazer uma coisa e nem outra direito. Então, a gente percebe nesse momento de como os espaços institucionais, eles são importantes nesse sentido, né? De que você tem a escola ali, você tem sua casa, você tem coisas divididas ali que você pode administrar seu tempo. A minha grande preocupação é que se futuramente essa dinâmica vai querer ser mantida, sabe? Principalmente nesse quesito de você não está em sala de aula, mas você está em casa, a gente pode marcar um Meet para fazer uma reunião, fazer um conselho de classe, discutir com o aluno, né? Então eu acho que isso precisa ser repensado com muito cuidado, com muito zelo, tanto para a questão da nossa saúde física e mental, quanto para a nossa organização de vida, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso, a gente está sem perspectiva, mesmo até para o ano que vem, se vai voltar essas aulas ou não, né? Então a gente ainda está nesse período assim que essas coisas me preocupam. E para complementar também o que a Márcia tinha falado, da questão de como as pessoas e como a sociedade está vendo a escola a partir de agora. Realmente foi um momento em que a maioria dos pais viram o quanto que a escola faz a diferença
na vida do aluno, tanto, principalmente agora, não mais enquanto um depósito, sabe? Porque é outra preocupação que eu tenho, Márcia, de que ainda a escola volte só, eu não tenho aonde deixar meu filho. Então eu preciso da escola só para isso, né? Mas eu acredito que o processo educacional ele precisava então, né? Eles precisam, não sei se vai ser isso mesmo, né? Não tem como a gente prever, mas se o processo educacional ele vai ser bem quisto a partir de agora, não para além da socialização e para além de mandar a criança na escola apenas para ter um lugar para onde que eu vou trabalhar depois. Felipe e Márcia, eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre isso nessa gravação. Bastante interessante o que vocês dizem. Eu acho que vocês já até responderam uma pergunta que eu ia fazer sobre a ação do Estado nos estados de vocês, né? Quer dizer, me parece que é uma situação muito mais para se omitir ou para não favorecer tanto quanto uma situação de apoio, né? Agora, com relação às mulheres, por exemplo, tá? Assim, as alunas mulheres que vocês têm que têm reclamado do excesso de trabalho em casa, à medida em que em casa tem de não só de acompanhar as aulas, mas também de cuidar dos filhos, né? De ser dona de casa, né? E se esses tipos de reclamação eles já vieram para vocês. E também, vocês que são professores de história, se da parte dos pais, assim, vocês já viveram alguma situação de cobrança com relação a temas de história problemáticos que vocês, normalmente no período presencial, no momento presencial, vocês discutem, como trabalhar religiões afro, como trabalhar gênero, como trabalhar coisas desse tipo, na medida em que os pais estejam acompanhando em casa as aulas, se vocês já receberam algum tipo de cobrança desse tipo, ou já ouviram de colegas de vocês que receberam cobranças desse tipo, na medida em que os pais estão vendo o que vocês estão trabalhando com os filhos, né? Vocês já viveram alguma coisa nesse sentido? E suas alunas mulheres, assim, tem alguma reclamação em especial? Eu não recebi, em relação às alunas, às meninas, nenhum tipo de reclamação nesse sentido, sabe? Não presenciei, nem nenhuma delas me procurou para falar das dificuldades. Mas o que eu tenho percebido, de uma maneira geral, assim, como eu moro num município que é interior, e a base da economia que é a agricultura, e como eu trabalho à noite, a maior parte das minhas turmas de ensino médio são em torno de 450 alunos no período noturno aqui dessa escola. Nós temos apenas uma escola aqui em Orleans de ensino médio. Então ela centraliza, né, o município inteiro, os alunos de todo o município. Eu trabalho mais na parte da noite e boa parte desses alunos do noturno, eles são alunos trabalhadores, sabe? Então, o que eu tenho percebido é a dificuldade de conciliar as atividades do campo, as atividades, né, agrárias da família. A maioria trabalha com agricultura, com a questão do leite, sabe? Então, o que a gente percebe é um pouco de reclamação, aí de forma geral, tanto dos meninos quanto das meninas, nesse sentido, de eles estarem trabalhando muito, muito, porque alguns pais pensam que depois você faz a aula, depois você faz a atividade, eles acabam estendendo o trabalho até um período mais longo de tempo durante o dia. Então eles reclamam desse acúmulo de trabalho, né? Que é um trabalho que eles costumam fazer desde sempre, assim. A gente sabe, né, qual é a realidade de quem vive, né, da agricultura, né? Sempre tem coisas a fazer. Eles estão acostumados com isso, mas eles tinham uma rotina de parar em determinado horário, fazer atividades, a grande maioria tinha isso. Pegar o ônibus, se deslocar até a escola. Então agora eles reclamam disso, sabe? Desse acúmulo de trabalho e de tarefas da escola. E quanto à questão da cobrança de pais em relação a temas específicos, né, como foi citado, questões afro, de gênero, eu também não tive nenhum problema, não presenciei nenhuma cobrança por parte dos pais nesse sentido.
Isso pode indicar uma solidariedade, né, Márcia? Me parece um aspecto interessante. Pode ser uma solidariedade, professor, como pode ser também algo que não deveria, né? Que é muito triste de que ninguém está dando bola também porque os alunos estão estudando, sabe? Ninguém está dando atenção. Mas, enfim, eu continuo com as discussões pertinentes nesse sentido aí, sabe? Não deixarei de falar sobre esses temas tão importantes, mas, por enquanto, assim, não tive nenhum problema, não. Nenhuma cobrança por conta dessas temáticas, não. Aqui também, no meu caso, não tive nenhum tipo de cobrança sobre qual tema trabalhar, né? Na questão do gênero, na questão étnico-racial. Mesmo porque, né, Márcia? Dentro da história, a gente é meio que inevitável escapar esse tipo de assunto, né? A gente está lá falando sobre a Revolução Francesa, está falando sobre a Idade Média, a gente vai abordar a questão da mulher lá, vai abordar a questão dos outros povos, né? Eu acho que isso é inerente ao nosso trabalho, parar para trabalhar, né? A gente está sempre abordando, e aí isso reflete muito, né? Quando você vai falando isso para os alunos, eles vão se identificando, e a gente vai percebendo, como a Márcia falou, eu percebi também umas situações assim muito sutis dessa questão do trabalho dentro da casa. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela falou assim para mim: professor, eu vou deixar a sua aula ligada aqui, mas eu vou passar pano na casa, tá? Como se for, aí eu virei praticamente um podcast ali, né? Aí a outra falou assim: professor, vou deixar ligado aqui, mas vou fazer o almoço, vou ajudar minha mãe a fazer o almoço. Muitos me relataram também que arrumaram emprego nesse período para ajudar nas contas das casas. O pai teve a renda diminuída, o pai perdeu o emprego. Tive alunos que tiveram que ir embora de cidade, né, para tentar um outro local de trabalho. Então a gente percebe assim, são dinâmicas que existem no presencial, né? A gente falar que o aluno não faz isso, faz aquilo, de mudar de cidade, de sair para ter arrumado emprego, isso também existe no presencial, mas eu acho que a pandemia potencializou isso. Ela deixou mais exposto a desigualdade, deixou mais exposto as fragilidades que essas famílias passam, né? A Márcia, eu acredito, também deve ter aí, Márcia. Você pode até detalhar melhor para mim depois, para a gente possa fazer um comparativo. Aqui a gente tem o programa do leite da escola, que os pais vão buscar, que a equipe pedagógica, as pedagogas, os funcionários estão indo lá entregar, sabe? A gente tem para a família carente aqui do Bolsa Família, que recebe, tá tendo parte da merenda direcionada para eles, que o Estado está mandando, né? Então, nesse sentido, assim, e aí a gente tem tanto essa necessidade de atender essas crianças, quanto a exposição do risco que está todo mundo passando ali. A Márcia tinha comentado das atividades impressas, aqui a gente também está, então é praticamente mais um trabalho acumulado que nós temos, né? Porque a gente faz o acompanhamento no Classroom, os meets, as atividades impressas, os conselhos de classe, reuniões fora de hora, né? Às vezes, um dia, por exemplo, que eu não tinha aula naquele período, uma escola convoca uma reunião. E como você não vai participar? E ao mesmo tempo, como que isso é complicado, né? Porque essa questão do horário e da rotina. Porque tem, por exemplo, professores que marcam médico, vão no mercado naquele horário que ele teria aula, e aí já chegou denúncia via ouvidoria ali do núcleo, de que o professor estava matando aula. Mas assim, e o trabalho que ele está fazendo por fora, né? Que não está sendo computado por atendimento ao WhatsApp nos pais, por estar ali participando das reuniões, como que é medido isso também, né? De que forma que isso vai ser computado no trabalho do professor? Exatamente, Felipe. Tem tudo isso que é preciso levar em conta, mas de que forma, né? Quando tu falaste sobre a questão da renda, de que muitos estão trabalhando, uma coisa também ficou muito evidente, né? Se a gente acredita que agora a escola, a gente está acreditando e está esperando que isso aconteça, né? De que a escola vai ser valorizada, mas uma coisa ficou muito evidente durante a pandemia é a questão realmente dessas desigualdades sociais, né? Da questão da falta do essencial, que é a comida. Nossa, nesse caso, assim, nós presenciamos coisas muito tristes, sabe? Muito tristes. Fizemos vaquinha, inclusive, para ajudar algumas famílias que
por conta da paralisação das suas atividades, ficaram sem dinheiro para manter O básico, né? o básico, assim. Então, a gente fez vaquinha, auxiliou. Aqui a gente também, né, o governo disponibiliza a merenda que seria utilizada na escola para os alunos. Já foi dado essa merenda, né, distribuída essa merenda algumas vezes, assim, em alguns lugares chegou, outros não chegou ainda, mas assim, de forma geral, os alunos estão recebendo, tá? Daí é para todos os alunos, e os alunos que não necessitam, eles acabam doando para as outras famílias, a isso também, sabe? Uma forma de auxiliar, porque a gente sabe o quanto de alunos, eu trabalho no ensino fundamental, também, como eu disse, no Fundamental 2, lá nessa escola onde eu sou efetiva, que é um bairro mais carente. E, nossa, a gente chegou lá na nossa escola a adiantar o horário do recreio, porque tinha crianças que... café da manhã. Eles não estavam conseguindo aguentar até as 10 e pouco, sabe? Então a gente adiantou o horário do recreio para atender essas crianças que passam por essas necessidades. Então, assim, são tantas realidades, são tantas coisas, assim, que muitas vezes quem está de fora, né, elaborando leis, tentando fazer a retomada das aulas presenciais ou qualquer outro tipo de coisa no sentido da educação, não sabe. A gente sempre diz, né? Não percebe essas minúcias, né? Porque não é só ir lá dar aula, voltar embora, não existe isso na vida do professor. A escola em si não consegue viver dessa forma, sabe? Eu vou lá, faço o trabalho, a escola atende os alunos, é muito mais do que isso, muito mais. A escola lida com pessoas tão diversas, com situações diversas, e é preciso que quem, né, está à frente da educação no sentido das leis e da estrutura, né, pudesse enxergar, né, um pouco disso, porque só quem está dentro da escola, no chão de sala e vendo essas realidades é que sabe, né, como ela realmente funciona. Mas, Márcia e Felipe, essa situação de pandemia, né, como vocês têm visto na escola, quer dizer, ela resulta em mais desigualdades, ou ela reflete, digamos assim, ou ela fica mais difícil por causa das desigualdades, ou elas acrescentam mais desigualdade às desigualdades? O que vocês me dizem? Desigualdades de todo tipo. Sim. Econômica, social, cultural, política. O que vocês me dizem sobre isso? Eu penso que a pandemia ela acabou aumentando as desigualdades, ou deixando elas mais visíveis, talvez, né? Porque, na verdade, elas aumentam no sentido de que o aluno que tem acesso à internet, que consegue acompanhar as aulas na plataforma, por exemplo, com eles estão tendo uma aula com a gente está encaminhando um vídeo, está encaminhando material extra, está conversando com eles. Enquanto que aquele aluno que não tem um acesso, que já é desigual nesse sentido, porque ele já não tem um acesso à internet, também está tendo um tratamento diferenciado e também não está conseguindo ter, né, essas mesmas oportunidades de aprofundar um pouco mais, talvez, os seus estudos, sabe? Então, eu acho que nesse sentido aumenta, mas também torna visível aquilo que também já existia e que muitas vezes não se dava conta tanto assim, né? A gente sabe das... Mas também, ao mesmo tempo, Márcia, você fala em fazer vaquinha, algumas pequenas redes de solidariedade, vocês acham que tem acontecido? Felipe e Márcia, assim, ou não, assim, isso é só aparente? Olha, eu penso que elas têm existido bastante, assim, na educação, aqui na região onde eu vivo, bastante rede de solidariedade para atender, né, alunos, famílias, e não só por parte da escola, assim. Eu observei aqui uma série de estabelecimentos comerciais que disponibilizavam, por exemplo, na porta das suas lojas, alimentos para serem, né, para que as pessoas pudessem pegar, roupas. Então, assim,
eu acredito, né? Eu sou uma pessoa que gosta de sempre de olhar o lado positivo, eu sou muito otimista, muitas vezes eu quebro a cara, mas, mas acho que é da minha natureza, então eu vejo um lado solidário, eu acho que uma coisa solidária que cresceu junto com isso, sabe? Que não é capaz de atender a tudo, obviamente, mas que demonstra, assim, que nem tudo está perdido, né? Você tem alguns focos, né, Márcia, de esperança, assim, digamos, Tenho. né? Porque nas escolas que eu trabalho, assim, eles também procuram atender e ajudar em certa medida, né? E a gente vê algum envolvimento da própria comunidade. Então, mesmo antes da pandemia, por exemplo, os ar-condicionado das salas de aula tinham quebrados. Então, o que a direção faz? Ela coloca via a PMF, né, Associação de Pais, para fazer venda de pizzas. E aí coloca os próprios alunos para ajudar, sabe? No sentido de eles demonstrar ali a valorização daquele espaço que eles estão. E os alunos participam, eles são engajados. E a pandemia deu continuidade a esse trabalho. Eu acho que mais do que aumentar a desigualdade, o que o professor Bruno tinha perguntado, eu acredito que ela evidenciou aquele papel social que a escola faz também, além do educativo. E aí o que acaba confundindo muitas vezes, né? Que eu acho que a gente poderia até fazer uma discussão, talvez não agora, mas em outro momento, do papel que muitas vezes os pais, a sociedade encara da escola enquanto assistencialista, né? Não é o mero cuidado, mas você tem um cuidado com o educar. Então são formas que andam junto ali, porque é à medida que você ensina o aluno a ser solidário, ensina o aluno a ser tolerante, né? Para além do conteúdo ensinado dentro da sala de aula, que é importante, a gente sabe que é evidente ali que o aluno ele precisa absorver aquilo, mas eu acredito que esse período de pandemia também tá tornando a empatia ali, a alteridade, principalmente, se colocar no outro, aquela dificuldade que o outro está passando, de auxiliar, né? A gente teve uma história muito triste ontem, se eu não me engano, que chegou a mensagem no WhatsApp de um aluno nosso que ele se evadiu da escola e ele entrou para uma facção criminosa. E os pais falaram que não tem, porque ele fugiu da casa para entrar na facção, sabe? E o aluno estava no final do ensino médio já, para terminar, faltando 3 meses, ó. Me parece que é uma outra forma, né, Márcia, Felipe, acaba sendo uma outra forma de educar, né? Quer dizer, uma boa educação, assim, no que vocês falaram dessas redes de solidariedade. Agora, eu queria engatar uma outra pergunta, gente, mudando um pouco o foco, mais para os aspectos didáticos mesmo, de relações de ensino-aprendizagem. Vocês, como professores, nesse grande contexto turbulento, pandêmico, vocês têm adotado alguma estratégia de ensinar, enquanto professores, assim, uma tática, alguma estratégia específica, dado esse contexto, para vocês ensinarem? Bom, eu costumo dizer, e eu acho que isso todos os professores que estão nesse momento dizem também, que nós viramos artistas, mas na verdade nós somos artistas. Eu acho que o professor, ele é artista por excelência, né? Porque a gente precisa muitas vezes encarar determinados papéis que somente com alma de artista desprendido é que a gente consegue encarar, assim, na educação. Muito bom, Márcia, muito bom. Mas assim, a gente virou youtuber, por exemplo, né? Nossa, eu tive que aprender a gravar aula, postar no YouTube e diminuir aqui, cortar dali. Gente, que trabalho. No sentido de enviar um material para o aluno, de me fazer entender com aquele material, com aquele tema. Porque parece que eu não acho. Parece que naquele período de aula online as coisas parece que não se dava tempo de esclarecer determinadas coisas. Então, além da aula online, além dos materiais encaminhados, eu gravava mais um vídeo explicando, pegava um mapa, parana, sabe? Então, esses recursos, na verdade, assim, foram aumentados, né? Eu procuro, e ainda digo no final que se tiverem qualquer dúvida podem me ligar ou podem me mandar mensagem. Olha, mas isso é coisa minha, assim, porque eu não gosto de sair da sala de aula imaginando que aquilo não tenha ficado muito claro, sabe?
pro aluno. Às vezes, na grande maioria, eu acho que fica. Mas, assim, é aquelas cobranças da gente, né? Que agora são muito mais fortes, assim, nesse sentido pedagógico, sabe? Eu procuro intercalar as minhas aulas. Agora eu parei de gravar vídeos, né? Agora eu acho que não há necessidade. Até porque eu não estava conseguindo... Os Meets meio que substituiu, né, Márcia? Não, mas eu fazia o Meet e ainda gravava, olha. Você gravava e fazia o Meet? Fazia... Ai, meu Deus do céu. Mas assim, agora eu tô no Meet e organizo minhas aulas assim. Eu encaminho uma aula, a leitura das informações daquele tema, um recorte de livro, um vídeo, alguma coisa assim. Na outra a gente vai pro Meet para conversar, né, partindo da premissa de que eles já leram, né, estudaram, e aí a gente conversa sobre aquele tema, faz umas 2 aulas sobre aquele tema pelo Meet, e a gente vai intercalando assim, né, e sempre digo, estão abertos aí, falem, perguntem, mas é aquela coisa, né, Felipe, o medo, o se expor ali diante dos outros, porque a gente reúne todas as turmas de terceirão, por exemplo, para uma aula. Né? Então, vocês fazem a junção de turmas também. Isso, Então são 5 turmas à noite com mais de 35 alunos, né? O duro é aparecer os 35, né? De cada turma não, aparece 30 no total. Mas assim, eles estão ali, aí não mais com a própria turma, que eles têm intimidade, sabe? Então eu acho que isso também dificulta a participação de alguns deles, né? Eles vão se expor ali para os outros colegas, tem essa coisa, os adolescentes eles são assim, né? A gente sabe como é. A gente vivenciou tudo isso, né? Exato, eu ia comentar justamente isso agora. A questão da estética, da beleza, eles têm muito isso arraigado, né? Das meninas e dos meninos de se mostrarem ali, de ficar com vergonha de falar coisa errada. Dentro da sala de aula acontecia, mas era muito menos. Eu acho que a gente vê o peso que a mídia ainda assim, da transmissão do padrão de beleza, né, desse ideal irreal de ser alcançado, como isso pesa nesses adolescentes ainda, e a gente tem que trabalhar essa aceitação, tem que trabalhar esse entendimento do corpo com eles, né, e como é difícil para eles aceitarem isso. Mas respondendo a pergunta do professor de metodologia, muito parecido com o que a Márcia faz, eu também faço, que é preparar vídeo, preparar música, né? Nesse ponto, o virtual ajuda muito, né? Porque é só copiar o link ali, só achar o vídeo, o texto ali já está pronto, digitalizado, e o que às vezes também acaba facilitando a vida deles, né? Porque você manda uma pergunta, os que sabem, né? Porque isso também tem muito da questão do que eles sabem e não sabem, mas os que sabem vão lá no Google e pesquisa, porque apesar de eles terem a ferramenta na mão, muitos não sabem utilizar. Não sei se a Márcia tem essa mesma percepção, Márcia. Quando você dá um questionário, quando você dá um texto dissertativo, eles não sabem pesquisar o tema. Eles vão lá e tentam copiar a pergunta, né, que você deu. Aí eles colam lá sem Ctrl+C, Ctrl+V, com a referência, com o link, eles mandam tudo junto. Ou muitos malandros também, eu tenho muito disso quando acontece, principalmente quando eu dou questão dissertativa. Ele vai lá e escreve, não sei. Teve uma que respondeu assim, que uma das reclamações que eles tiveram para mim, que era muita atividade para eles fazerem, que eles não estavam dando conta. Porque de história lá eram 2 atividades, que é as 2 aulas da semana aqui. Mas português, por exemplo, tinha 5 atividades. Matemática, mais 5. Então eles tinham uma média aqui no final, acho que hoje está numa média de 40 atividades por semana, mas chegou a média de 80, 100 atividades por semana aqui no Paraná. E eles se viam loucos com isso, né? E com razão, porque você na aula presencial você não dá atividade toda a aula. Ou se você dá, você resolve com ele ali no momento, você discute a questão. Agora, ele muito por conta própria é difícil, demanda trabalho, você tem que ler o material. E aí eles estavam também com essa questão da organização. Se pra gente tá difícil, a gente já tem um pouco mais de disciplina, imagina para um adolescente que tem tanta distração dentro de casa, tem o videogame, tem a televisão, tem o celular para conversar com o amigo, né? Você tem ali uma série de coisas dentro de casa também que não contribuem. Ou vamos pegar na questão da desigualdade, né, Márcia? Há pais, famílias que têm um celular, os 4, para 3, 4 filhos assistirem aulas,
como que você faz essa divisão, né? Então, sabe, a coisa vai se tornando tão complexa e tão difícil de você mesurar que a gente acaba tentando, eu me sinto às vezes meio injusto, sabe? De ficar toda hora cobrando com eles, mandando recado no Clécio, ó, você tem que fazer, tá atrasado, né? Vamos fazer, vamos atualizar, porque eu não sei como tá aí, Márcia, quero que você me detalhe, por favor, é a questão do registro presencial desses alunos. Como é que vocês estão fazendo o livro-registro de vocês? Porque o nosso aqui é online, só que eles querem que a presença do aluno esteja atrelado com a atividade que ele fez do dia. Então, por exemplo, se hoje ele fez a atividade, eu tenho que ir lá no registro de classe online e marcar que ele fez. Como que está sendo isso também por aí? Então, aqui, Felipe, essa cobrança ela não está sendo assim tão forte, assim, efetiva. A gente é que vai controlando, e quando percebe que os alunos não estão entregando atividades, não estão comparecendo ao Meet, cada turma tem cada grupo de turmas tem uma coordenadora pedagógica, né? Então Sim. a gente avisa essa coordenadora e ela procura os alunos. Tá, não, aqui inclusive a gente está fazendo esse papel, sabe? De entrar em contato com o pai, a gente entra em contato com a pedagoga, não dá certo. Manda mensagem no celular do aluno, não dá certo, liga para o pai, né? Então, assim, tá sobrando aquele trabalho que antigamente ficava só com a equipe pedagógica, tá sobrando para o professor também aqui. Então, a gente está tendo que ir atrás dos pais, inclusive, para falar, ó, sua filha está com atividade atrasada, o que está acontecendo, né? E aí, muitas vezes, assim, o pai, ou ele fala, não, ela vai fazer, ou muitas vezes age sem educação também, sabe? Responde grosso, fala que não é para encher o saco, que ele está trabalhando, que ele tem outras coisas para fazer, né? Então a gente ouve muito, tem muito esse desgaste por nossa parte também. Mas esse momento não é o papel da pedagoga, da escola, a direção, esses setores não têm atuado nesse sentido de favorecer, porque você, Felipe, fala, você tem que sair, tem que conversar com o pai. Normalmente, quem faz isso no tempo normal, na situação não pandêmica, é a pedagoga da escola, não é isso? Exatamente. Vocês também estão tendo que fazer isso, né? Exatamente, professor. É que nem a Márcia falou, depende muito também da organização da escola. Então, por exemplo, tem uma escola minha que as pedagogas fazem esse serviço mesmo, que eles chamam de busca ativa, né? Que é ir atrás do aluno, e aí se não acha o aluno, encaminha para a rede de proteção, que aí aciona o conselho tutelar, e aciona o CRAS, o CREAS, dependendo se é caso de violência, de vulnerabilidade social. Porém, na outra escola tem justamente essa cobrança. Ó, professor, a gente está vendo que está tendo mais resultado se você falar direto com o pai. Ó, eu tenho o contato dele aqui, você não quer falar? Então, e aí como que você vai falar não, né? Porque como que você vai deixar desassistido o aluno? Então a gente acaba se submetendo, professor, a esse tipo de trabalho também. Eu tanto nas 3 escolas que eu trabalho, né, as 2 da rede estadual e na rede particular, as pedagogas, a coordenadora pedagógica faz e muito bem, enquanto a direção, essas funções aí de conversar diretamente com pais e alunos também. Mas a gente também conversa. Porque tem os grupos das salas, né? Sim. Então, assim, eu dou aula citando o exemplo dos terceiros anos do ensino médio. Então, eu tenho, para cada turma, o grupo tem a professora de história e os seus alunos. Assim, é ruim para eles que eles têm muitos grupos, mas para a gente isso facilita. Então, assim, antes de acionar a pedagoga, né, a direção, a gente sempre faz aquela fala, né? Vai lá, cata o aluno lá no grupo, conversa com ele, às vezes ele responde, ele diz, tá bom, professora, eu vou fazer, muitas vezes ignora. Assim, de falar com os pais eu nunca falei. Eles procuram a gente, às vezes, né? Principalmente dos pequenos, lá do fundamental. Então, eles procuram para perguntar, mas assim, aqui a gente não faz essa parte de conversar com o pai, porque a escola, todas elas entendem que esse é um papel da escola, da orientação pedagógica, enfim. Então, nesse sentido, eu nunca precisei, nem faria também, né? Eu não iria me dispor de, muitas vezes, entrar numa discussão com o pai, assim, né? Mas a tua realidade já deu para ver que é um pouco diferente, né, Felipe? Você compraria essa briga, Márcia? E disso você não faria de jeito nenhum? Não.
Não, porque geralmente quando um pai, assim no presencial, né? Quando se chama um pai para conversar na escola, dependendo do assunto, vai a diretora ou assistente, mas a pedagoga nunca fica lá sozinha com o pai, né? É muito complicado agora no mundo virtual, por exemplo, mandar uma mensagem para um pai e aquela coisa fora de contexto, de repente ser mal interpretada ou lançada, espalhada, né? Como eu disse, fora de contexto, aí gera toda aquela situação ruim e chata, né? Então, eu não faço de jeito nenhum esse tipo de coisa, assim, não faço mesmo. Sim, e essa questão dos espaços mesmo que precisam de limites, né? Isso. A gente precisa delimitar certas coisas, né? E isso precisa ser discutido e repensado, essa questão da atribuição, o que o professor faz, o que a pedagoga faz, o que a direção faz. Mas é numa ânsia aqui, principalmente no Paraná, numa ânsia assim de atender números, de atender metas, de atingir objetivos, que a cobrança acaba sendo exorbitante, né? O Paraná, assim, no último IDEB, saiu lá do 7º lugar para 3º. Então imagina isso com as condições de trabalho que a gente tem, né? A gente, provavelmente vocês também aí estão com isso, mas a gente está aqui há 6 anos sem reajuste salarial, né? Sem a correção, não é nem aumento, é a correção da inflação. E assim, a cobrança, o aluno tem que fazer a prova Paraná, o aluno tem que fazer o SAEB, tem que fazer o PISA. E assim, nessas condições que nós estamos de trabalho e muitas vezes sem nenhum tipo de suporte, né? Seja ele material, seja ele físico ou seja ele financeiro. Professor, eu gostaria só de fazer uma colocação lá no momento em que o Felipe falou a respeito dos alunos não saberem pesquisar, não conseguirem fazer as atividades. Uma coisa que se mostrou na pandemia é uma coisa que a gente já vem observando, né? Mas a gente diz que os jovens estão conectados, que eles estão nas redes, eles estão nas redes sociais, conectados nas redes sociais. Agora, fora isso, ficou muito visível na pandemia o quanto eles não sabem mexer num simples programa de formatação de arquivo. Anexar um arquivo, né? Uhum. Então, isso também ficou evidente, de que a gente não está totalmente nesse mundo informatizado no sentido de utilizar essas ferramentas ao nosso favor, de saber utilizá-las. Né? Falta uma alfabetização, um letramento digital, né? Isso, a cultura digital, esse tipo de coisa precisa ser trabalhada com esses jovens. Inclusive nós, professores, a gente quebrou a cabeça, não foi? Para utilizar ferramentas que já estavam disponíveis aí há tanto tempo também. Agora, no caso dos jovens, que a gente sempre tem essa coisa de que eles estão à frente, muitos estão, é óbvio, mas tem outros tantos que o saber mexer na internet é entrar no Facebook e olhar coisas. A rede social, a internet WhatsApp. Se resume à rede social, né? Então isso também ficou muito claro, assim, né? De que é preciso também uma educação nesse sentido, né? Sim. É preciso questionar, não é, Márcia, esse discurso tão corrente, né, de que todas estão nesse mundo é para todos, esse mundo virtual é para todos, né? Existe um componente aí de inverdade nisso aí, né? Mas é interessante porque ontem eu recebi um telefonema um contato de uma colega de vocês, do Prof. História da Unespar, que estava perguntando exatamente isso em termos de estratégia didática. Ela estava me perguntando sobre algum produto, alguma situação no Prof. História da Unespar que pudesse servir para ela de conteúdo para ser passado nos planos de trabalho dela, né? E eu conversava com ela que seria interessante ela visitar o site nacional do Prof. História e ver as teses e dissertações que estão lá, né? As dissertações que estão lá, porque há muitas práticas, muitas estratégias, muitas atividades que foram propostas e foram defendidas como dissertações do Prof. História, onde ela poderá buscar e encontrar esses conteúdos que ela está procurando. Profcast. Mas, Felipe e Márcia, eu
gostaria de a gente conversar um pouco sobre o pós-pandemia, que vocês já, nas respostas de vocês, já tanto apontaram, né? Quer dizer, há muita coisa a aprender, a se organizar, né, digamos assim, e há muita dúvida ainda sobre aquilo que vai ser vantajoso ficar, o que não vai ser vantajoso ficar. Eu queria conversar com vocês nesses momentos, assim. Vocês já me falaram de aspectos negativos e aspectos positivos, né? Mudanças de hábitos. Em termos de trabalho, de relação de trabalho para vocês, o que vocês temem? O que vocês acham que pode ser aproveitável em termos mesmo de solicitar, reivindicar condições de trabalho, condições sanitárias, condições psicológicas, uma situação de trabalho melhor, mais aperfeiçoada para vocês? Vocês, por favor, vejo que vocês conseguem me dizer. Vocês conseguem me dizer alguma coisa nesse sentido? Olha, professor, eu, assim, aqui no estado de Santa Catarina, falando desse aspecto tecnológico aí, da internet, dos computadores, as escolas do estado aqui, elas tiveram durante muitos anos uma sala que nós chamávamos de sala informatizada. Então era contratado um professor que auxiliava os professores de disciplinas e alunos em pesquisas, em como usar aquelas ferramentas, um PowerPoint, uma anexação de arquivo, Word, tudo isso. Mas essas escolas foram fechadas há alguns anos, aí, há uns 3 anos. Tá? Então a gente tem essas salas praticamente paradas, com os computadores lá sendo, ficando obsoletos, uma internet que não está lá para o professor de sala, de disciplina, levar os alunos para trabalhar se quiser, mas, como eu disse, os computadores já não estão recebendo a manutenção, a internet já não está lá muito boa, enfim. Nesse sentido, eu acho que tanto alunos como professores acabaram perdendo oportunidades, né, de já estarem em contato com essas ferramentas, com essas tecnologias que auxiliam bastante, né? E agora a gente viu o quanto elas foram necessárias. Então, acho que investimentos nesse sentido para as escolas, eu acho que elas precisam ser olhadas com muito carinho, né? Tem uma escola aqui que eu trabalho, vou citar como exemplo de novo, essa aqui é mais próxima da minha casa, do ensino médio, que várias salas já tem lá o data show, o computador, então isso facilita para o professor. Vamos lá, estou falando desse assunto, eu já pesquiso aqui, já projeto, sabe? Isso facilita bastante, e como a gente está vivenciando agora essa coisa da pesquisa e o aluno que está na plataforma está conseguindo, né, ao mesmo tempo que está ouvindo o professor está compartilhando lá uma música ou um vídeo. Eu acho que isso é um ponto legal que precisa ser continuado, mas desde que se tenha, né, infraestrutura para isso, né? Então eu acho que é preciso olhar com carinho para essa questão. Não sei o Felipe o que ele pensa. Não, eu ia falar agora, mas pegando o gancho seu, eu acho que além da infraestrutura, porque assim, aqui nas minhas escolas eu não posso reclamar esse ano, viu? As duas que eu trabalho têm uma certa estrutura física muito boas. Uma delas tem data show em todas as salas, quadro branco, ar-condicionado, sabe, salas bem arejadas, então não posso reclamar nesse sentido. Porém, eu acho que faltou aí, claro que não é a realidade de todos, né? A gente sabe que tem escola que precisa muito de melhoria, mas o que eu queria apontar aqui, além da estrutura, é o planejamento que foi feito. Porque eu sou bastante entusiasta de trabalhar com as tecnologias. No começo do ano, antes de entrar na pandemia, eu já estava trabalhando com os alunos o que era o formulário Google, como que acessava essa ferramenta, de que forma que a gente poderia poupar papel com ela, né? Fazer as provas a partir delas. Eu falei, seria bacana se a gente tivesse aqui, conseguir cadastrar esses alunos no Classroom, né? Para a gente poder, além de ter aula presencial, fazer essa contraparte ali, de mandar vídeo, de mandar áudio, de mandar música para eles via virtual. E aí o que aconteceu? A pandemia chegou, jogou todo mundo para dentro de casa e todo mundo para a sala virtual. E aí na minha perspectiva, o que aconteceu? Muita testagem, muita erro e acerto. Não tá, vamos fazer isso. É muita coisa, não tá dando certo, todo mundo reclamando. Vamos para outra coisa. Não dá certo também.
vamos para outra. Então, assim, parecia que toda hora que a gente estava começando a se acostumar com a ferramenta, o jogo era trocado. Você estava nos 45 minutos, você ia lá, trocava todo o time. Então, eu me sentia muito perdido quando começou a pandemia, no sentido assim, o que o Estado quer que a gente faça? Qual que é o planejamento? Qual que é a visão de educação que eles querem que a gente tenha? Né? De que forma que eles querem que essas aulas sejam transmitidas, sejam repassadas? E a gente percebe que eles ficaram tão perdidos quanto a gente. Foi pelo menos uns 2, 3 meses, assim, sabe? De você não saber o que fazer. E aí a gente tem que pensar muito também, né Márcia e o professor Bruno, que as pessoas também, os professores, têm o direito de não se sentir familiarizado com as ferramentas digitais. Se o camarada ele não tem muita vontade de aprender, se ele não quer, se ele acha que a aula dele funciona só da presencial, ele tem o direito também de se recusar a ser inserido, né? Porque isso causa uma série de problemas de saúde psicológicos, sabe? Eu sempre falo muito com os colegas professores, né? com os colegas do Prof. História, que chega, por exemplo, na sexta-feira que tem uma aula o dia inteiro, que é você ficar 8 horas sentado na frente do computador. Isso que você já passou mais 8 horas durante a semana sentado, né? O que isso está fazendo para o nosso corpo, para a nossa coluna, para os nossos olhos, né? De ficar de frente do brilho da tela. Sabe quando você chega exaurido, sem ter feito nenhum tipo de esforço físico, mas o cansaço mental e o cansaço que esse cansaço mental vai fazer com o corpo pesa tanto que chega no final do dia que eu não quero nem olhar para a tela do computador e olhar para a tela do celular. Né? E aí você vai dar uma volta, vai dar esparecer dentro da própria casa, que não pode sair também, né? E aí você fica preso nessa situação de quase enlouquecedora. Nesse sentido a gente também tem que pesar, né, muitas coisas que você falou do professor que também acha que a sua aula vai funcionar bem sem o uso desses recursos. É claro, né? Que ninguém está dizendo que a sua aula vai ser melhor ou pior porque você tem lá ou não um data show, né? Isso não significa nada, porque isso tem coisas que vão além das tecnologias, né? É coisa do professor, da sua maneira de trabalho. Vocês têm sentido saudade, gente, da sala de aula? Desde sempre. Mas eu vou dizer, olha, eu vou ser bem sincera, eu não vou ser hipócrita aqui, desse cansaço, dessa coisa toda no computador, dessa exaustão mental, eu ainda estou preferindo encerrar esse ano assim, sabe? Ah, não, com certeza. Isso eu concordo muito com você, Márcia. Para voltar do jeito que eles estão planejando voltar, eu acho que é inviável. Não sei como está sendo aí, se a gente pode fazer um comparativo também. Mas aqui, por exemplo, os planejamentos que estão tendo você vai voltar, vai atender os alunos que estão dispostos a ir para a sala de aula e o restante do trabalho você faz em casa com os alunos que estão no digital. Então, assim, mais uma Dois trabalhos. Duplo trabalho, né? O sindicato de vocês têm acompanhado posturas, posicionamentos com relação a isso? Vocês têm acompanhado ou vocês estão um pouco alheios, até por causa da quantidade de horas que vocês estão dedicadas? Estão um pouco... Eu recebo algumas informações que vêm, né, por parte de colegas que são mais ligados ao sindicato, né? No começo, assim, foi muito... No começo das aulas remotas, o sindicato ele pegava mais nessa questão de que o professor era preciso não dar aulas ou era preciso melhorar essas condições por conta desse cansaço que o professor vinha vivenciando, por conta das dificuldades de alunos sem internet, essas desigualdades todas. O sindicato, eu percebi assim, durante alguns momentos, ao longo desses meses, que se posicionou assim, nesse sentido, sabe? Mas de uns meses para cá eu não tenho visto mais, ou eu não tenho visto, talvez eles estejam, né? Mas eu não tenho acompanhado mais nenhuma discussão, assim. Aqui do Sindicato do Paraná, no começo foi bem mais resistente, né? Dessa questão da aula virtual. Para o sindicato, naquele momento, era assim, não vamos ter aula. A gente vai fazer isso ano que vem, quando acabar, a gente repõe. Não era para ter. Mas aí foi feita uma negociação, né? Acredito ali, foi debatido isso, da necessidade dos alunos, e aí também o próprio
depois deu uma acalmada nos ânimos, principalmente depois que o Conselho Estadual de Educação aprovou a, a implementação das aulas virtuais, né? Teletrabalho, né? Como legitimação ali Sim. legal. E aí agora, no final do ano, com essa suposta volta, com essas tentativas, né, esses estudos, aí o sindicato falou, ó, que se voltar, a gente vai voltar em greve, não é nem para voltar. Mas assim, eu também não participo muito, acompanho mais pela rede social, pelo site ali do que o sindicato está falando. Mas a ideia é justamente essa, assim, de que se voltar, o sindicato vai tentar fazer uma greve. Eu não sei, Felipe, quando, quando é que a rede aí de vocês pretende voltar, mas aqui nós já temos um calendário para voltar no dia 13 de outubro. De outubro. Ô, É. Márcia, aqui, a última declaração que o secretário da Saúde tinha feito, porque eles falaram assim, a educação só vai voltar depois do aval da saúde. O que Isso. o secretário da Educação tinha falado aqui foi o seguinte, que não tinha perspectiva de voltar e que o Paraná só iria voltar se ficasse no quadro de quedas, né? E ali depois, acho que umas 3 semanas no quadro de quedas. O Paraná, acho que ontem ele tinha entrado no quadro verde, mas até então ele estava no estável. A ideia, eu acredito, é que não vá voltar esse ano aqui, mas a gente pode esperar de tudo. É. Aqui também é uma coisa, claro que o secretário também ele disse essa retomada, né? Dia Uhum. 13, mas tudo vai depender da questão da saúde, né? Da Secretaria da Saúde e também dos municípios que terão essa autonomia de decidirem, né? E Agora, muitos municípios, né, Márcia, desculpa te interromper, que têm apontado um retorno, não tem havido adesão dos próprios pais das crianças, dos alunos, né? Quer dizer, escolas que adotam uma volta, as escolas estão vazias, né? é, Os próprios pais não têm aceitado, né? não, a gente Parece que é uma atitude inteligente, né? Vamos dizer assim. é. Então, essa retomada só será possível se o município comprovar que está tudo sob controle, que é possível o retorno. E como você disse, Felipe, aqui também vai ser o retorno assim, os alunos que precisarem de reforço, o secretário da Educação fala isso, é um reforço pedagógico, não serão obrigados a ir para a escola, voltar para a escola esses alunos, e tudo indica que no reforço, por exemplo, das exatas, um professor irá trabalhar essa questão das exatas, sabe? Vai ser por área de conhecimento. Ah, Não sim, sei se vocês estão entendendo. sim, Mas essa discussão de que o professor, quem vai ser o professor que vai trabalhar as exatas? Será contratado um professor para isso? O professor vai ter que fazer 2 funções, então ele vai aumentar a sua carga horária, então a gente vai ter que receber algo a mais por isso, né? Porque eu vou estar trabalhando aqui online e eu vou ter que também sair da minha Uhum. casa, ir para uma escola. E a logística da escola, eles têm todo um detalhamento de como vai funcionar. Mas diante da realidade estrutural da escola, não tem como, isso é utópico demais, sabe? E principalmente os pequenos, né, Márcia? Como é que você vai Nossa! controlar o contato, o abraço, né? Como que você vai fazer essas crianças respeitarem as medidas sanitárias? Porque o que mais quer elas sentem falta da escola é a socialização com os colegas. Isso, e eu fico imaginando, na escola de fundamental que eu dou aula, tem o Fundamental 1 também, né, que é do 1º ao 5º Sim. ano. Eles vivem trocando calçado, eles vivem trocando lápis, coisas, imagina as máscaras. Eles vão ficar trocando de máscara, aí um vai com uma máscara de um bichinho, outro vai com a máscara de não sei o que, eles vão querer trocar tudo. Não, vai ser incontrolável isso. Mas, Felipe e Márcia, nós estamos assim um pouco encaminhando para o fim da nossa gravação. Eu gostaria de fazer uma ponderação, uma conversa com vocês breve, embora vocês já tenham me adiantado muito do que vocês pensam, né? Quer dizer, veja, nós estamos concluindo, eu não falo não só as escolas e nós ligados ao ensino e às escolas, mas de um mundo de uma maneira geral, que um mundo sem contato social é insuportável, né? Quer dizer, em todos os sentidos, né? Quer dizer, eu fico pensando o que tipo de convicção isso pode estar gerando nos pais e nos próprios alunos. Vocês acham
que isso reforça uma convicção junto aos pais. Até vocês já falaram de todos os problemas de caráter social, socioeconômico que eles vivem, mas num aspecto provavelmente pedagógico. Quer dizer, vocês acham que os pais podem estar formando uma convicção, ou eu estou enganado com relação a isso, de que os filhos precisam da escola? Quer dizer, não dá para ter educação se não for numa situação de contato com os colegas, de contato com os professores, de contato social, enfim, quer dizer, ou seja, isso, a pandemia, por mais paradoxal que seja, por mais difícil que seja de falar isso, ela gera essa situação de um reforço da necessidade da escola e também da necessidade dos professores, é claro, né? Quer dizer, e aí eu já engato uma última pergunta, né? Quer dizer, ligado a isso, a questão do homeschooling, né? Que são algumas, que é a questão da escola na casa, né? Que algumas personalidades defendem tudo, privatistas, interessados, ou até mesmo a questão do EAD, né? Quer dizer, que a gente poderia levar no limite, né? Vocês acham que essa situação da pandemia, essa situação pode mudar, vir a mudar as convicções e, por isso, as reivindicações, as colocações de problemas no futuro, após ela passar? O que vocês me dizem, Márcia e Felipe? Eu acredito que sim. Eu penso sempre, né, de uma forma esperançosa e otimista, eu acredito que sim. Né? Eu observo realidades aqui da minha família onde os pais não conseguem, primeiro, eles não têm tempo para ficar junto com os alunos, com os filhos, para ensinar para os filhos. Muitas vezes não conseguem porque não sabem, né? E eu ouço nas falas dos meus familiares isso, meu Deus, eu não sei, eu não sou professora, eu não sei fazer isso, e agora como é que eu vou te ajudar? Então aquele desespero de querer ajudar e não conseguir, e de dizer realmente, nossa senhora, quando é que essas aulas vão voltar? Não no sentido de querer só mandar o filho lá para se livrar das crianças, sabe, porque elas estão incomodando muito ali dentro de casa, mas nesse sentido da aprendizagem, sabe? Muitas falas nesse sentido. Então, eu acredito sim que vai haver uma mudança nessa postura, nessa maneira de olhar para a escola, na importância dela, na importância dos professores, né? Implementar, por exemplo, um sistema de aula em casa, esse homeschooling, como alguns defendem, é muito viável para quem tem tempo disponível para isso, para quem consegue se organizar com horários durante o dia, e para quem tem conhecimento assim, e a habilidade para saber ensinar, né? Porque uma coisa é você ensinar, é você educar a criança para a vida, para as coisas que são importantes no relacionamento com os outros, né? Agora, um conhecimento específico ali de uma determinada área, nem todos conseguem, né? Então, eu quero acreditar nessa mudança de postura e nessa cobrança aí. Né? Porque não é só enxergar, mas exigir também, junto com a classe da educação, com professores e tal, no momento de reivindicar as coisas, uma participação também. Né? Porque é muito dos fácil. Pais, que você diz, né? Uma participação dos pais, sim. Na hora de cobrar melhorias, de que eles estejam ao nosso lado, né? Quando a gente fez greves em alguns momentos, a gente foi colocado, né, pelas mídias como vilões. Pelo governo, a gente é o vilão quando se dispõe a fazer uma greve. E muitos pais enxergavam isso, que nós éramos preguiçosos ali naquele momento, porque paramos as atividades para exigir uma coisa, que agora eles possam estar ao nosso lado e percebendo que quando a gente está pedindo algo é porque realmente aquilo é necessário para a gente, professor, para a escola e para a educação como um todo, né? Eu acredito nisso. Talvez leve algum tempo, mas que isso possa acontecer de fato. Tomara que aconteça. Minha preocupação é justamente nesse ponto, Márcio, que você falou do tempo, né? Eu ia comentar que, para mim, vai depender o tanto de memória que as pessoas vão ter nesse período. De lembrar de como foi isso, né? Porque pode passar daqui a um ano, as pessoas simplesmente que querem esquecer, né? Que foi tudo isso. Mas, e também a escola vai depender para quem que vai ser pensado esse público.
né? Para quem que a escola tem que atender, para qual público, quais alunos a escola vai estar direcionada, né? Eu tenho um professor do história, o professor Federico, que ele falava que a escola, muitas vezes ela é enxergada numa perspectiva do Foucault, que a escola é vista como uma prisão, né? Uhum. Semelhante à prisão, de ter os muros Isso. ali, de ser um sistema disciplinar dos corpos, né? E tudo aquilo. Só que ele falou uma coisa bem interessante, que ele diz o seguinte: à mesma medida que os muros da escola cercam, eles protegem essas crianças, né? Então ali é um espaço ali não só do aprendizado, mas é um espaço da convivência, é um espaço em que você pode errar, é um espaço em que você vai estar ali com os outros. Então o muro da escola ele também protege essas crianças da exterioridade, da sociedade, por um breve momento, 4 horas, 6 horas, dependendo ali do que cada escola ela está organizada. Então o homeschooling eu acho super válido para, como a Márcia falou, para quem pode pagar um tutor, pagar um professor particular, mas não pode ser a regra, não pode ser a norma. Né? É constitucional falar que é dever do Estado garantir uma educação pública de qualidade. Não dá para fugir disso. Não pode ser só demagogismo, né? Que a gente está entrando no período eleitoral, não pode ser só mais demagogismo. Isso precisa ser atitude política de Estado, né? Não é política de governo. Isso precisa ser uma política de Estado, de planejamento, de viabilização, assim como o professor falou da EJA, né? Do EAD, desculpa, é da EJA não, do EAD. O EAD é uma perspectiva super válida de ensino, né? Eu fiz uma faculdade de filosofia em EAD e se você não tem disciplina, se você não cumpre os prazos, se você não se dedica muito do autodidatismo, você perde, você reprova, você perde as avaliações. Então, assim, toda forma de educação ela é válida desde que ela tenha clareza para onde ela quer ser direcionada e qual público que ela quer atingir, né? Então a gente vê que o EAD funciona muito para adulto. Agora, como que você vai fazer um adolescente, que a gente está tendo essa experiência, esse laboratório social da pandemia, como que você vai fazer um aluno do adolescente até ter uma disciplina para acompanhar um ensino médio EAD? A gente pode pensar num EAD talvez para o ensino noturno, né, Márcia? Não sei se você concorda comigo, mas o aluno que trabalha, ele pode ter uma disciplina maior. Só retomando aqui que eu lembrei de um caso que eu tive um tempo atrás dos alunos. Eu tenho uma turma só do noturno, que é um segundo ano. E aí eles já não aparecem, mas esse dia tinha aparecido 3 alunos, e esse aluno, ele me chamou muita atenção porque ele tinha acabado de chegar em casa do trabalho, ele só tomou um banho e ligou a câmera do celular para entrar na sala de aula. E assim, ele era casado e tinha uma filha pequena. E aí a filha a todo momento chamando o pai, a mulher chamando para ele resolver alguma coisa. E aí ele não desligou a câmera, aí você vê a movimentação ali dentro da casa dele tentando atender, sabe? Então eu acho que precisa se pensar em métodos de ensino para esse tipo de alunado. Mas agora, o aluno do regular, o aluno que tem condições de vir para a sala de aula, é indispensável o ensino presencial. Márcia, Felipe, são muitas dúvidas, muitas questões que vão ser postas, já estão sendo postas, e também a questão dos pais, né, de que durante todo esse processo presencial assim, se reclama muito da ausência dos pais nas questões. Me parece que toda essa situação de pandemia chama um pouco os pais as suas responsabilidades para com a educação, né? Me parece que sim. E é a coisa que Márcia já tinha mais ou menos ponderado ou tocado rapidamente, resvalado ao longo da sua fala, né, Márcia, que a escola não é um lugar só de aprendizado científico. A escola é um lugar de convívio, um grande lugar de socialização e quantas coisas esses alunos não estão aprendendo na hora que pegam um telefone celular, né? Felipe liga para o Felipe e manifesta um carinho, um apreço, né? O quanto que a escola também cultiva e educa para essa situação. Mas são muitas dúvidas e realmente me parece que é uma realidade mudada que vai mudar alguma coisa e também uma percepção, né, digamos assim, uma representação que a gente vai passar a ter do papel de professores, das escolas, dos pais e do Estado
nessa situação. Mas, Felipe e Márcia, nós estamos finalizando, e como é de praxe, eu gostaria de pedir a vocês assim, as considerações finais, tá? Assim, o que vocês acham, o que ocorre a vocês agora, no momento, o que vocês acham que vocês não disseram, não falaram, ou algo que vocês gostariam de complementar para fazer nessas considerações finais, por favor, Felipe e Márcia. Bom, a gente ressaltou muitos pontos, muitas dúvidas e muitas esperanças também, né? De minha parte, eu estou acreditando numa mudança positiva, assim. Mas você é esperançosa, né, Márcia? Você já falou que você é uma pessoa positiva, né? Perfeito. Então, eu quero acreditar nisso, assim, não depende unicamente de mim, que bom se dependesse, mas vamos torcer para que realmente haja uma mudança positiva nesse sentido educacional, né? Para finalizar, eu gostaria de dizer só de mais uma percepção disso tudo, do aspecto da convivência e das relações, né? O quanto que esse momento da pandemia, esse momento tão triste, como eu disse já, que a gente vivenciou, o quanto foi preciso vivenciar algo desse tipo para que a gente pudesse também, enquanto ser humano, olhar para dentro, né? Voltar-se para coisas que estavam passando batidos ao longo da nossa vida, né? Eu fui fazer uma caminhada outro dia aqui nas ruas, aqui na frente da minha casa, e de máscara, e aquilo abafando, aquela coisa da máscara, né, que agonia um pouco, mas enfim, é necessário, é importante. Aí de repente eu parei para descansar e tirei a máscara um pouquinho, e aquele vento bateu assim no rosto, sabe? Aí aquilo logo me veio na mente assim, poxa vida, uma coisa tão simples, um vento batendo no rosto. E a gente sentiu saudade disso. E a gente sentiu um prazer imenso com uma coisa que passa despercebido e a gente não observa. Então, no sentido da vida, né, eu acho que provocou, pelo menos em mim, um grande olhar para dentro, né, para dentro da família, para dentro da gente mesmo, né, de como é viver com certas limitações, com restrições, né? A questão da liberdade, né? que foi também, de certa forma, diminuída, tirada, vamos dizer assim. E outra colocação, assim, falando agora de uma questão também que eu observo muito aqui no lugar onde eu vivo, é um município, como eu falei, assim, bem de interior, e ele fica literalmente, né, aos pés da Serra Geral. Então, o nosso interior aqui, ele é marcado por umas paisagens muito bonitas, os contornos da Serra Geral, sabe? E o quanto foi preciso as pessoas pararem um pouco para poderem olhar para dentro do lugar onde elas vivem. Então, foi uma procura muito intensa, agora quando as coisas começaram a ficar um pouco mais relaxadas, no sentido do isolamento, no interior do município, sabe? Em conhecer gente que vive a vida inteira aqui e não conhecia as paisagens que o município possui. A gente tem a presença no nosso território de 2 parques, o Parque Nacional de São Joaquim e o Parque Estadual da Serra Furada, e as pessoas não conheciam. Então, assim, parece que deslocou-se um eixo aí em que as pessoas olharam para dentro, assim, em vários sentidos, tá? É uma observação que eu fiz em relação a mim e a muitas pessoas, assim, a muitos acontecimentos aqui no meu entorno, sabe? Acho que isso também é muito marcante, né? São coisas que ultrapassam as questões de instituições, por exemplo, a gente falou sempre, né, veio falar da escola, enfim, mas ao longo disso e fora, além disso, temos essas construções diferenciadas aí, né, na nossa vida durante esses meses.
Felipe, suas considerações finais, por favor. Sim. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite do professor, né? Prazer em conhecer a Márcia também. Nossa, prazer foi meu. Pra gente trocar bastante figurinha aqui, né? Pra você ver como a gente às vezes pensa que tá tão isolado numa situação e a gente vê quanta coisa em comum, né? É Que verdade. a gente está convivendo. Não sou tão otimista quanto a Márcia queria ser em relação ao que vai ser daqui para frente, né? Eu ainda tenho muitas dúvidas, principalmente como a Márcia está falando do relaxamento social, do isolamento social, do relaxamento do isolamento social, como as pessoas já estão se comportando, né? Então isso me deixa um pouco desalentado com a situação. Mas para mim a pandemia fez algo muito semelhante, Márcia, dessa voltado para o eu, né? Voltado para a intimidade ali das pequenas coisas da vida mesmo que você faz tão corriqueiramente e a que a gente acaba não valorizando, né? Eu, por exemplo, gosto muito de ir no cinema. Então, nossa, para mim tá sendo uma tortura, assim, não sentar numa sala, pegar pipoca ali, ir com os amigos, sabe? E depois sair dali, ir para um bar tomar uma, ficar conversando, filosofando, sabe? De você ter o abraço ali do colega, de ter o abraço Nossa. do parente. Então, são essas pequenas coisas assim que você vai dando valor, né? Sair, dar uma caminhada, eu gosto muito de pedalar. A minha bicicleta já está toda detonada lá no canto ainda, eu não levei para arrumar, mas assim, eu espero que conforme vai passando as pessoas percebam justamente isso, o que faz realmente valer a pena viver, né? A gente vê que não é a ferramenta tecnológica, a gente não vê que o contato virtual ele é insuficiente, a gente vê que tudo isso acaba sendo muito aprisionador do que a palavra que você usou que eu gostei bastante, do que a liberdade em si, né? A gente perde a dimensão daquilo que a gente tem de liberdade, de poder conviver e de poder estar se relacionando com os outros. Perfeito, Márcia. Olha, eu tenho muito a agradecer por esse convite, né? Essa oportunidade de estar aqui trocando tantas informações e de perceber, né, Felipe, que a gente não está sozinho nisso, muito pelo contrário, né? A gente não está enlouquecendo sozinho. Então, assim, fiquei feliz demais, já tinha dito isso para o professor Bruno e pelo convite. E eu espero que os próximos podcasts, né, realmente tragam mais e mais contribuições, discussões, para que quando as pessoas forem ouvir, realmente elas se identifiquem, ou concordem ou não, mas que possam provocar, né, situações, né, de questionamentos e, enfim. Muito obrigada. Mais uma voz, né, Márcia, para os professores estarem falando, né? É verdade, é isso. É dar voz, né, a quem tem voz, né, na sala de aula, mas que nesse momento precisa falar das suas casas. Márcia e Felipe, nós agradecemos muito a presença de vocês. Estivemos hoje aqui nesta gravação com o professor Felipe Estevan Jacques, do estado do Paraná, a professora Márcia Luzia Sartor Preve, do estado de Santa Catarina, e desde já convidamos a todos os ouvintes a acompanhar essa série de podcasts, a série chamada de Profcast, que são podcasts gravados com professores da rede básica que são discentes do mestrado profissional em ensino de história, o Prof. História. Será uma série de mais 14 podcasts gravados com professores de vários lugares do país, e eu gostaria muito de agradecer. Felicidades para Felipe, felicidades para Márcia. Já parabenizo a professora Márcia, porque ela tem uma defesa de dissertação marcada, é capaz dela ter de sair daqui correndo para estudar. Obrigada. Mas, em todo caso, eu gostei muito de vocês, foi um prazerzaço, Márcia, te conhecer, ouvir você, muita simpatia. Felipe já é uma pessoa mais familiar, mais conhecida, e realmente não me decepcionou, porque também é uma pessoa de quem eu gosto muito e muito receptora das nossas demandas. Muito obrigado.
Tenham um excelente dia, uma ótima continuidade de semana. E vamos lá, vocês também são ouvintes dos nossos Profcasts, nossos podcasts que vão continuar acontecendo. Muito bom dia a todos.